favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós iremos ler do verso 1 desse capítulo até o verso 11. Então, Marcos, capítulo 11, do 1 ao 11. Nós estamos numa série de reflexões, tanto no culto matutino quanto no culto noturno aqui da nossa igreja, a qual nós temos chamado de Jesus em Betânia. Ali nós temos lições muito preciosas para as nossas vidas e entendemos que podemos aprender muitas coisas com essas passagens onde Jesus esteve ali em Betânia, porque somos Igreja Betânia e acreditamos também que esse é um lugar onde o Senhor tem estado nesse tempo em que nós vivemos. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 11, do 1 ao 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor. São tantos motivos que nós temos para agradecer. Mas de tantos, ó Deus, nós queremos eleger nessa manhã a gratidão pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor, Deus, não volta sem cumprir o desígnio pelo qual ela foi estabelecida. E se tivemos a alegria, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã, na casa do Senhor, com os nossos irmãos, os teus filhos, na presença do Senhor, porque Jesus nessa manhã está em Betânia. E se o Senhor está aqui, ó Deus, esse lugar é um lugar que irá nos abençoar, não por esse lugar, mas pela tua presença santa aqui. Ó Deus, pastoreia o nosso coração, quebranta aquele coração que está endurecido, ó Pai, desperta aquele coração que está adormecido, abre os nossos olhos espirituais para enxergar o Senhor em Betânia e ensina-nos, ó Deus, a verdade da Tua Palavra, de maneira que possamos abraçá-la, possamos vivê-la e sermos, ó Deus, transformados por ela, para a glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na jornada da vida, trilhando os caminhos dessa nossa existência, existem muitos lugares por onde nós passamos. Você, à medida que vai vivendo mais, vai acumulando então nas suas memórias lugares que você visitou. Eu tenho certeza que nessa manhã, se eu disser para você assim, pense em um lugar que você foi e que você nunca esqueceu. Pode ser lá na sua infância, adolescência, juventude, pode ser esse ano, pode ser muitos anos atrás. Um lugar que você foi e que você gostaria muito de voltar para lá. Isso sempre acontece. Existem lugares onde nós passamos e existem lugares onde nós desejamos voltar. Existem lugares onde nós visitamos uma vez e nós sempre voltamos para ali. Alguns lugares, talvez a gente tenha ido uma vez só e nunca mais voltamos para aquele lugar. Mas existem outros lugares que verdadeiramente se tornam refúgio para nós. Verdadeiramente se tornam referência para nós. Existem casas, por exemplo, onde a gente é recebido com muita formalidade. E talvez a gente vá ali uma vez, duas, mas
talvez não voltemos mais. Por outro lado, existem casas onde nós somos verdadeiramente acolhidos, nos sentimos bem e, via de regra, queremos voltar para ali. A caminhada de Jesus nessa vida não foi diferente. O ministério de Jesus foi um ministério de caminhada, um ministério de jornada. Ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, povoado em povoado, por todo Israel. Jesus conheceu muitos lugares na sua estada aqui, no seu ministério terreno aqui. Ele pregou em vários lugares. Ele esteve em vilas, ele esteve em sinagogas, ele esteve em casas, mas havia um lugar especial na vida de Jesus, e esse lugar é o que nós temos aprendido nessa série. Betânia era um lugar para onde Jesus sempre voltava. E essa é a meditação que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Betânia, um lugar para onde Jesus, via de regra, voltava no seu ministério. Era ali, como a gente já tem aprendido, irmãos, que se encontravam aqueles amigos de Jesus. Vocês se lembram quais eram aqueles 3 irmãos? Marta, Maria e Lázaro. A gente já viu alguns episódios aqui acontecendo na casa desses irmãos. Era ali, irmãos, que Jesus encontrava comunhão. Era ali que Jesus encontrava descanso. Era ali que Jesus desfrutava da amizade com aquela família. E aqui, mais especificamente no nosso texto hoje, é impressionante perceber algo muito rico registrado por Marcos aqui no capítulo 11 do seu Evangelho. O contexto aqui é que Jesus ele vem a Jerusalém. Jerusalém que é um lugar que ele sempre ia e sempre voltava também. E o texto nos diz que ele é recebido de maneira triunfal aqui. Pessoas gritam para ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Existe uma multidão em festa, existe muita celebração. Jesus é acolhido, é reconhecido ali, ele recebe glória ali, mas chama a atenção que ainda assim, naquele mesmo dia, ele volta para onde? Para Betânia. Isso nos ensina, irmãos, algo muito profundo aqui. Mais importante do que Jesus passar por um lugar, é o desejo de Jesus querer voltar para aquele lugar. É isso que nós aprendemos em Betânia. Mais importante do que Jesus passar por Betânia é o desejo de Jesus sempre querer voltar para Betânia. E a pergunta que esse texto nos faz, irmãos, levanta para nós algo extremamente importante nessa manhã. A pergunta principal que, olhando para esse texto, nós precisamos fazer é o seguinte, ou a seguinte: que tipo de lugar faz Jesus querer voltar? Lendo esse texto, você consegue responder essa pergunta? Que tipo de lugar faz Jesus querer voltar para ali? Bom, deixa eu dar um rápido contexto desse texto que nós lemos, como a gente sempre tem feito nas nossas pregações. O Evangelho de Marcos ele tem um propósito quando é escrito. Marcos é divinamente inspirado por Deus, então há uma revelação aqui. Esse Evangelho é palavra de Deus. E Marcos apresenta Jesus aqui como servo e como rei. Então a ideia de Marcos é mostrar para os seus leitores que esse Jesus que veio, que viveu, que andou, que viajou, que foi a lugares, que voltou a lugares, esse Jesus é um servo, como diz o Antigo Testamento que o Cristo seria, mas esse Jesus também é o rei de Israel, como o Antigo Testamento diz que o Cristo seria. Então é assim que Marcos apresenta Jesus, um servo-rei. E se você conseguir observar o contexto maior do Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 8, um pouco atrás do texto que a gente leu, a narrativa começa a caminhar decisivamente apontando Jesus para Jerusalém. E ali em Jerusalém, decisivamente Jesus iria para a cruz. Então perceba que Marcos é o menor dos evangelhos. E praticamente a metade desse evangelho, do capítulo 8 em diante, aponta Jesus indo para Jerusalém, e indo para Jerusalém, Jesus estaria indo para a cruz também. Então, Jerusalém, nesse contexto aqui, irmãos, ela estava cheio de peregrinos. Era a festa da Páscoa. Por todo o Antigo Testamento, desde o livro de Êxodo, essa festa deveria ser celebrada pelo menos uma vez no ano, para poder lembrar a Israel, ao povo de Deus, a cada geração, as crianças menores, as maiores, adolescentes, inculcar neles o que Deus havia feito lá, libertando o povo de Deus depois de 430 anos de escravidão por meio de Moisés.
A Páscoa, então, foi aquele momento onde Deus envia a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. O povo agora sai livre ali do Egito. A grande matança, mas a casa onde havia sangue nos portais, o Espírito de Deus passou por cima e não matou os primogênitos ali. O nome Páscoa no hebraico significa isso, passagem. Então todos os anos eles lembram dessa libertação. Eles estão aqui celebrando mais uma vez, todos os anos. Jesus já havia ido a Jerusalém muitas e muitas vezes, desde a sua infância. Era o momento onde todas as pessoas deveriam sair das suas casas, das suas regiões e se dirigirem até Jerusalém para ir ao templo, para fazer as orações, para fazer os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Mas essa Páscoa, irmãos, era uma Páscoa diferente. Ela seria de fato a última Páscoa no sentido histórico, para dar sentido à verdadeira Páscoa, porque aquela marcava a libertação do Egito, mas a partir desta agora, o povo de Deus seria marcado pela libertação da escravidão do pecado. Naquela, um cordeiro morreu e o sangue passou nos umbrais, trazendo vida, ou libertando aquela casa da morte. Mas nessa agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria de derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jerusalém estava cheio de peregrinos. Mas o capítulo 11 aqui, irmãos, nos mostra uma coisa muito importante. Aquela semana, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o início daquela semana, que tradicionalmente em algumas igrejas cristãs é conhecido como Domingo de Ramos, 8 dias antes do domingo de Páscoa, seria então a última semana da vida de Jesus. Jesus ele chega a Jerusalém debaixo de grandes expectativas messiânicas. Havia uma agitação social naqueles dias de que Deus enviaria o seu prometido para libertar Israel do pensamento deles da escravidão que o Império Romano havia imposto sobre a Judéia. Roma havia se apossado de grande parte do mundo conhecido naquela época, e a Judéia havia se tornado então uma colônia romana. Pesados impostos, pobreza, humilhações, escassez. Então havia uma crescente expectativa de que Deus a qualquer momento enviaria o rei prometido para guerrear, para libertar Israel da escravidão romana. Qualquer gesto público, qualquer movimentação, qualquer atitude com conotação real ou messiânica, certamente traria grande impacto naqueles dias. E aqui, irmãos, Jesus aparece então no capítulo 11, próximo de 3 lugares muito importantes aqui. A narrativa do capítulo 11 começa dizendo que Jesus está ali próximo a Jerusalém, que é o centro religioso da época. Ele está ali perto de uma outra aldeia chamada Betfagé, e ele está também perto desse lugar que ele tanto gostava, que é Betânia, esse lugar que era a casa de amigos. A gente já aprendeu aqui que Betânia ficava a 3 quilômetros do templo, ficava ali aos pés do Monte das Oliveiras. E é justamente nesse lugar que Jesus voltaria muitas vezes agora durante a semana. É esse lugar que Jesus muitas vezes agora passaria o dia em Jerusalém e voltaria para Betânia ao longo dessa última semana da sua vida. Então, querido, se você está com a sua Bíblia, eu espero que sim. Se você observar o capítulo 10, o capítulo anterior ao que a gente leu aqui, o capítulo 10 termina com a cura de um cego, chamado Bartimeu. Jesus está vindo para Jerusalém, ele passa por Jericó, e ali então aquele cego chama Jesus de filho de Davi. Esse era um título dado no Antigo Testamento para o Cristo, para o Messias, para o prometido que viria, o rei aguardado de Israel. É interessante nessa história que um cego consegue ver o que uma multidão inteira não consegue ver. O cego vê que Jesus de fato é o Cristo. Então aquela manifestação individual, Marcos faz questão de mostrar agora que no capítulo 11 não é mais uma manifestação individual de um homem cego, mas a multidão agora identifica Jesus como Messias. Aquilo que só aquele cego viu, a alguns passos adiante, de Jericó para Jerusalém, todo mundo começa a ver, Jesus é o Cristo. Então há uma entrada triunfal aqui em Jerusalém.
Mas, irmãos, essa entrada triunfal, ela prepara dois acontecimentos extremamente importantes aqui. O primeiro vai ser a purificação do templo no dia seguinte. E o outro vai ser o confronto final com essas autoridades religiosas que Jesus o tempo todo no seu ministério batia de frente, criticava e o contestava a atitude deles. Então esse texto que nós lemos, irmãos, não é um texto apenas celebrativo. Não é um texto onde Jesus, por um dado momento, é aclamado e reconhecido como rei de Israel somente. Mas é também uma introdução ao juízo de Cristo sobre a religiosidade vazia do povo de Deus naqueles dias. Jerusalém estava fervilhando de gente, mas o coração desse povo estava fervilhando. Jerusalém seria um lugar onde Jesus ansiaria voltar ao longo da semana. É essa a grande pergunta que surge diante dos nossos olhos, irmãos. Porque a ideia central desse texto é que Cristo volta ao lugar onde Ele é recebido como Rei verdadeiro. Essa é a resposta para essa pergunta. Que tipo de lugar faz Jesus querer voltar? O texto nos responde que Cristo volta ao lugar onde Ele é recebido como verdadeiro Rei, como verdadeiro Filho de Deus, como verdadeiro Cristo enviado para salvar o mundo. Então, a pergunta que esse texto levanta para nós e nos oferece essa resposta, nos apresenta então três características de um lugar para onde Jesus volta. E a partir dessas características nós temos que colocar as nossas vidas diante de Cristo e analisar. O nosso coração é um lugar onde Jesus deseja voltar? A nossa igreja é um lugar onde Jesus deseja voltar? A nossa casa é um lugar onde Jesus deseja voltar? A primeira característica que esse texto nos oferece, irmãos, está no primeiro bloco, do verso 1 ao verso 6. E aqui a gente aprende que Jesus volta ao lugar onde sua autoridade é reconhecida. Percebe que ele instrui os seus discípulos antes de chegar a Jerusalém. Ele está vindo lá do norte do seu ministério, ele vem caminhando, conversando, instruindo os seus discípulos, ele passa por Jericó, agora ele está subindo para Jerusalém, ele está perto de Betfagé, Betânia, está entrando em Jerusalém, mas antes de entrar, ele envia os seus discípulos. E o que chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus descreve exatamente o que os discípulos vão encontrar chegando na cidade. Jesus fala aqui de um jumentinho, mas não basta ser um jumento que eles vão encontrar, é um jumento nunca montado por ninguém. Jesus fala que esse jumentinho vai estar preso. Jesus diz que alguém vai perguntar o que eles vão fazer com aquele jumento. E Jesus orienta eles a responderem: o Senhor precisa dele. Sabe o que chama a atenção na narrativa desse texto, querido? Olha para mim aqui. Chama a atenção que, de fato, tudo que Jesus disse que iria acontecer, acontece. Eles entram na cidade, eles encontram um jumento que nunca tinha sido montado, está amarrado, eles pegam aquele jumentinho, vai saindo, as pessoas perguntam o que eles vão fazer, e eles respondem: o Senhor precisa dele. Irmãos, só tem uma coisa que pode nos apontar nesse acontecimento aqui. Quem é que consegue saber todas as coisas antes delas acontecerem? Quem é que consegue ver e dizer o que vai acontecer antes das coisas acontecerem? Quem que é onisciente? Senão um, que é o próprio Deus. E Marcos deixa claro, quando ele relata algo que parece tão simples aqui, parece assim que Jesus esteve lá antes e preparou toda a cena, e agora Jesus está orientando seus discípulos para poderem ir, mas não, Jesus estava com eles. Jesus estava viajando com eles, Jesus chega ali e nem entra na cidade, mas ele narra exatamente tudo o que vai acontecer. E por que Jesus é onisciente, irmãos? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nada aqui, irmãos, é improviso. Jesus não está sendo levado para Jerusalém contra a sua vontade. Na verdade, esse rei soberano está conduzindo cada detalhe, até o jumentinho que está amarrado e a pergunta que irão fazer, tudo ele está conduzindo, porque ele é soberano.
porque Ele determinou todas as coisas. Ele só está contando para os seus discípulos aquilo que Ele já havia dito que iria acontecer, já havia determinado. E a grande lição aqui, irmãos, é que antes de Jesus carregar a cruz, Ele governa todas as circunstâncias que o levariam até ela. Essa é a grande lição aqui. Antes de Jesus chegar até aquela cruz, Ele governa cada evento de maneira soberana que o fariam levá-lo até aquela cruz. Agora, sem dúvida, esse texto grita para nós. Meu irmão, minha irmã, aquele que governa todas as coisas, aquele que governa sobre reis e sobre jumentinhos, é aquele que tem governado o nosso coração, é aquele que está no controle da nossa vida, é aquele que soberanamente designou e determinou o nosso propósito e nós, com submissão, glória e alegria, o honramos. Ou nós temos consultado esse rei apenas ocasionalmente, quando nos é importante, quando nos é interessante. Ele é alguém que governa cada mínimo detalhe das nossas escolhas, dos nossos passos, das nossas decisões, da nossa direção. Ou ele é alguém que nós consultamos de maneira aleatória nos nossos dias. Porque se Ele é rei, irmãos, o nosso coração tem que estar submisso à sua vontade. O texto nos ensina, portanto, irmãos, que um lugar para onde Jesus volta é aquele onde a sua autoridade é respeitada, é reconhecida, é onde Ele é visto como rei, é onde Ele é glorificado, é onde a sua palavra é obedecida, é onde a sua vontade é prioridade, é onde a sua voz tem peso. Que esse lugar, meu irmão, seja a sua vida, a sua casa, seja a nossa igreja, seja o nosso coração. Um lugar onde Jesus deseja voltar, um lugar onde Jesus deseja estar, porque Ele ali é reconhecido como Filho do Deus vivo, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A segunda característica que esse texto nos mostra, irmãos, sobre o lugar que Jesus deseja voltar, está na metade, aí para o final. Do verso 7 ao verso 10, o texto nos ensina que Jesus volta ao lugar onde a sua realeza é honrada. Porque quando ele chega ali e os discípulos chegam ali e eles dizem assim, o Senhor precisa dele, a palavra Senhor aqui determina que é o soberano mesmo, é o Rei dos Reis, precisa, e ninguém mais contesta, ninguém mais fala nada, e ninguém toma o jumentinho para trás, a autoridade é reconhecida. E agora, quando Jesus recebe esse jumentinho, coloca um veste sobre ele, ele monta nesse jumentinho e entra à cidade, agora a cena explode por todos os lados. A Bíblia diz aqui que a multidão estende vestes no caminho. Outros vão lá e espalham ramos, mas todos começam a clamar, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi. É possível que você tenha notado o texto que foi lido aqui no momento da liturgia, na hora das nossas músicas. É a palavra que está lá no Salmo 118, é uma profecia. Aquilo que o salmista apontou sobre o Messias é cumprido agora na vida de Cristo, e ninguém combinou esse detalhe. A multidão reconhece algo verdadeiro aqui, irmãos. Jesus é o Rei prometido, ainda que a expectativa daquela multidão fosse apenas política e geográfica. Tem um detalhe aqui que nos surpreende. Esse rei, ele entra montado num jumentinho. Ele não entra como os grandes guerreiros, montado num cavalo de guerra, montado num alazão, montado num cavalo grande, rápido, forte.
Jumentinho era muitas vezes o transporte do dia a dia, muitas vezes para mulheres, muitas vezes para crianças. Ele não entra aqui num carro de guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma profecia em Isaías capítulo 9, versículo 9, sobre o Messias. E aquela profecia diz assim: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em jumento. Mais uma coisa que se cumpre na vida de Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que o rei entrou em Jerusalém não para conquistar com espada, mas para conquistar por meio de uma cruz. Não para conquistar pelo poder da guerra, mas para conquistar por meio do seu sangue. Então Jesus definitivamente não é apenas um mestre moral, não é apenas um professor, porque é assim que muitos o chamavam, mestre, professor, alguém que tem muito para nos ensinar. Jesus é visto aqui, irmãos, literalmente como rei, como soberano, como autoridade absoluta. E talvez isso não faça muito sentido na nossa mente, inserido numa república, onde nós temos executivo, legislativo, judiciário e, teoricamente, um equilíbrio entre esses poderes. Numa monarquia, o rei é detentor de todos esses poderes. Ele legisla, ele julga e ele governa. Jesus é reconhecido assim como rei soberano de Israel. E um lugar para onde Jesus volta, irmãos, é onde a sua realeza é honrada. É onde ele é reconhecido, honrado, glorificado como rei, é onde ele é obedecido, é onde ele é exaltado. Portanto, que as nossas vidas, à luz dessa palavra, sejam esse lugar onde o nosso Senhor sempre possa estar. Porque Ele encontra na nossa casa, vida ou igreja, um lugar que o reconhece e um lugar que o honra. E um lugar que sabe que Ele é rei, mas um lugar que o obedece como rei. Um lugar que o recebe as suas ordens, mas um lugar que honra essas ordens. Que Betânia, irmãos, seja o lugar onde o Senhor sempre está, porque aqui Ele é tido como rei das nossas vidas. E aí depois que Jesus entra ali, é reconhecido, é honrado, o verso 11 nos ensina a terceira característica de um lugar para onde Jesus deseja voltar. Jesus volta ao lugar onde o coração é sincero, é verdadeiro. Já falei aqui algumas vezes que a origem da palavra sincero, ela é do latim, que significa literalmente sinecera. Num contexto onde não existia máquina fotográfica, onde talvez a pintura fosse algo ainda muito insuficiente para retratar alguém. Acontecia muito na Idade Antiga, até mesmo na Idade Moderna, o registrar de pessoas por meio de esculturas, em pedras, em madeira. E muitas vezes o escultor, ao estar terminando ali a réplica, uma foto, uma escultura de alguém, às vezes quebrava ali um pedacinho do rosto daquele alguém. Às vezes quebrava o nariz, às vezes quebrava a orelha. E se envolveu-se então uma técnica, para não ter que começar do zero aquele trabalho que sofreu um acidente ali na hora da execução dos detalhes do rosto de alguém. Alguns escultores então moldavam aquele lugar com cera da abelha, do mel. E era entregue ali como uma réplica legítima daquele alguém. Só que às vezes chegando ali no pátio da casa daquele cidadão que encomendou aquela escultura, ou talvez no jardim, com o passar do tempo, com o sol sobre aquela escultura e sobre aquela cera, literalmente aquilo derretia. E aquilo que parecia legítimo acabou se tornando algo falsificado, algo adulterado. Daí então, quando alguém encomendava uma escultura, chegava para o indivíduo e dizia: eu vou te pagar aqui X moedas de ouro, mas eu quero sinecera, eu quero sem cera, eu quero sincera, verdadeira, legítima, original. Então é daí que surge essa expressão sincero. Jesus ele volta a um coração que não é fingido,
a um coração que não é adulterado, um coração que não é mascarado, não é maquiado. Jesus, ele volta a um coração que é verdadeiro, ou sincero diante dele. Porque o verso 11 diz que ele entrou em Jerusalém, ele chega até o templo, ele observa tudo o que está acontecendo ali. E tinha muita coisa ruim acontecendo ali, nós vamos falar disso depois. Como fosse já tarde, ele volta. Para onde que ele volta, irmãos? Para Betânia. Então esse versículo ele é profundamente significativo para nós. Jesus está observando tudo, mas ele não está observando apenas a movimentação das pessoas, Jesus está observando o coração das pessoas. João depois vai ter uma visão do Cristo glorificado, ele está andando no meio da igreja, e ali nós entendemos que Jesus está sondando o nosso coração. Aqui no texto ele está sondando o templo, a religião, as práticas, mas sobretudo, irmãos, o rei está sondando corações. Ele não se deixa impressionar por aquele entusiasmo superficial. Ele não se deixa entusiasmar por aquelas vestes ou por aqueles gritos de hosana. Marcos deixa claro aqui que ele examina, ele observa, ele analisa cada detalhe em Jerusalém. Mas no final do dia, ele volta para Betânia. A lição aqui, irmãos, é que o mesmo Jesus que recebe louvores é o Jesus que também examina corações durante os louvores. O mesmo Jesus que recebe mãos erguidas, olhos fechados, cânticos pronunciados, é o Jesus também que examina corações. A multidão grita aqui, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas, queridos, presta atenção. Muitos que hoje estão aqui nessa mesma multidão, nesse domingo de Ramos, no final daquela semana, estarão no meio de novo de uma multidão gritando, crucificam! Crucificam! Betânia era lugar de comunhão, irmãos, de amizade. Betânia era lugar de corações sinceros. Jesus está imergido ali num mar de corações hipócritas em Jerusalém, mas ele volta para Betânia porque ele sabe que ali ele é reconhecido, ali ele é honrado, ali existe sinceridade entre os seus amigos. Irmãos, o texto então nos ensina que não basta aclamar Jesus com palavras. Lá em Isaías ele diz que o povo adorava com cânticos, com lábios hipócritas, mas o coração estava distante dele. Recentemente eu li um trabalho científico que fala sobre as substâncias que o nosso cérebro libera, por exemplo, na hora de uma música que a gente está cantando na igreja, na hora de um louvor. Existe uma liberação ali de substâncias como ocitocina, adrenalina, endorfina, que dá aquela sensação de bem-estar. E muitas vezes o ambiente, as luzes, as notas musicais, o tom que é cantado, o calor que é liberado, muitas vezes isso causa uma sensação de bem-estar no indivíduo. E ele se sente bem em estar ali, mas especificamente por aquilo que o cérebro dele está provocando, mas não necessariamente por aquilo que ele está ofertando ao Senhor. E esse é um grande risco. É um grande risco. Não por acaso, isso é um grande desafio, às vezes, da junta diaconal. E assim, eu falo com muita sinceridade agora, eu não vejo que esse seja um problema da nossa igreja aqui. Mas eu já estive em alguns lugares e tenho ido a muitos lugares, e a percepção que a gente tem é essa. Por exemplo, a hora da música e tá aquele balanço, aquela coisa, aquela adoração, vem a palavra ser pregada. Aí um vai para o banheiro, outro vai tomar água, a equipe de música desce, vai lá para fora, outro vai lá para fora conversar. Quão distante às vezes estão os corações de reconhecer, de honrar, de serem sinceros. Muitas vezes estão apenas bebendo do êxtase que o momento provoca. E talvez essa seja a briga que muitas têm ali. Não tocou o cântico que eu gosto, essa música eu não sei cantar, porque muitas vezes estão oferecendo para eles mesmos.
mas não estão falando ou ofertando isso para o Senhor. E eu falo com sinceridade, irmãos, que Deus guarde a nossa igreja disso, porque de fato eu não tenho percebido que é algo que tem acontecido aqui no nosso meio. De fato a nossa igreja é uma igreja que se assenta para ouvir a palavra, que observa com atenção, que está conectado com a mensagem. Porque o dia que nós começarmos a sermos consumidores de culto, de música de culto, de adoração em culto, para uma sensação de bem-estar pessoal, nós nos enquadraremos no erro de muitos aqui em Jerusalém nesse dia. Irmãos queridos, como é que esse texto nos leva então a fecharmos essa reflexão nessa manhã? Sem dúvida, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aqui, ela é bela. Eu fico tentando me imaginar, estando ali presente naquela cena, aquela expectativa, o ovacionar daquela multidão, aquela movimentação toda. Mas uma coisa chama atenção, irmãos, porque mais importante do que essa entrada, é para onde essa entrada aponta. Porque essa chegada de Jesus em Jerusalém, por mais que seja importante, ela está apontando para algo maior. Porque esse rei que está entrando aqui em Jerusalém nesse dia, não entrou para ser coroado. A multidão ainda não sabe, os seus discípulos talvez ainda não notaram, mas ele tem certeza, ele está entrando ali não para uma coroa, ele está entrando ali para uma cruz. Ele não está entrando ali para ser coroado, ele está entrando ali para ser crucificado. Essa multidão está esperando um libertador político, mas Jesus vem como salvador do pecado. Ele entra aqui, irmãos, pela porta da cidade, nos braços do povo. Mas no final daquela semana, ele vai sair com uma cruz nos seus braços. É naquela cruz, irmãos, que o rei daria a vida pelos seus súditos. É naquela cruz que o Filho de Deus entregaria a sua vida para todo aquele que nele crê. Esse rei, ele não entra em Jerusalém para tomar tronos. Ele entra em Jerusalém, irmãos, para tomar lugares. Ele entrou em Jerusalém para tomar o meu e o seu lugar. Ele entra em Jerusalém para nos tirar dos braços da morte. O verdadeiro triunfo de Cristo aqui, irmãos, não é no domingo de Ramos, não é na entrada triunfal em Jerusalém. O verdadeiro triunfo de Cristo viria no final daquela semana, com a multidão ainda gritando, não Hosana agora, mas a multidão gritando, crucifica-o. O triunfo de Jesus não está nesse domingo inicial dessa última semana, o triunfo de Jesus está na sexta-feira, quando a sua vida é derramada por nós naquela cruz. Mas o triunfo maior ainda viria no domingo seguinte, quando aquele túmulo se tornaria vazio. Quando ele venceria não apenas a cruz, mas ele venceria a própria morte. E o que isso tem a ver com a nossa vida, irmãos? Tudo. Nós somos Betânia. Então, que tipo de Betânia tem sido a nossa? A nossa Betânia é um lugar onde Cristo é reconhecido como Senhor, é honrado como Rei, onde o nosso coração o recebe com sinceridade. É onde Cristo governa. Sim, irmãos, que a nossa igreja seja um lugar para onde Jesus deseja voltar. Que a nossa Betânia seja um lugar que todas as vezes que se reunir, o Senhor deseja estar no nosso meio. Que a nossa Betânia seja um lugar que quando Jesus voltar, Ele volte para nos buscar. Talvez você tenha caminhado também por aqui em Betânia. Talvez você tenha admirado a vida de Jesus, a obra de Jesus, a palavra de Jesus. Talvez você respeite a história de Jesus, mas eu quero te dizer que Ele não veio apenas para ser admirado. Ele não veio apenas para ser respeitado, para ser considerado. Meu querido, Jesus veio para ser Rei, Senhor e Salvador das nossas vidas.
Naquela cruz, queridos, Ele pagou pelos nossos pecados. Na ressurreição, Ele venceu a morte. Na sua volta, Ele vem para que possamos reinar com Ele. Hoje, Ele nos encoraja a reconhecê-lo, a honrá-lo e com sinceridade entregarmos os nossos corações a Ele. Talvez você está afastado dEle, talvez o pecado te desencorajou de servi-lo fielmente, talvez você tenha feito cálculos quanto vai custar entregar a sua vida para Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, não existe outro propósito pelo qual nós fomos criados. Nós podemos até buscar alguma coisa que venha preencher o sentido da nossa vida, mas o verdadeiro propósito pelo qual nós fomos criados, queridos, é que a nossa vida possa servir em todo o tempo a esse Rei soberano. Em casa, no trabalho, no nosso futuro, no nosso presente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero convidar você a se colocar em pé, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero te lembrar que na caminhada da vida existem lugares por onde Jesus passa, mas há lugares para onde Ele volta. E a Bíblia diz que Ele vai voltar para buscar todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador das suas vidas. Que a sua vida seja um lugar para onde Jesus vai voltar. E que naquele dia nós possamos estar juntos em uma só voz proclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que a nossa igreja, que as nossas casas, que os nossos corações sejam Betânias para o Senhor. Que possamos recebê-lo todos os dias. E que assim como Jesus, essa Betânia seja um lugar para onde você deseja voltar também. Que não haja nada mais importante hoje no seu dia do que voltar aqui a Betânia hoje à noite para ter mais desse Jesus. Que não tenha nada mais importante do que as primeiras horas do seu dia, do que ter um tempo em Betânia com Jesus, orando, buscando, cultuando. Que nós possamos lembrar da nossa missão como igreja, queridos. Amar a Deus e ao próximo em comunhão, fazendo e treinando discípulos de Cristo até que Ele venha, até que Ele volte. Porque Jesus volta para o lugar onde a sua majestade é reconhecida. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito és tu, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio, que sempre volta e que haverá de voltar para buscar todo aquele que creu, para reinarmos contigo no teu reino. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão glorioso perdão. Obrigado porque a tua graça é melhor do que a vida. Que aqui em Betânia, Senhor, seja um lugar que o Senhor deseja sempre estar. Que o nosso coração seja Betânia para o Senhor. Que as nossas casas sejam Betânia para o Senhor. Que o Senhor encontre em nós submissão, reconhecimento, honra. Que o Senhor encontre em nós corações sinceros, que verdadeiramente se entregam ao Senhor como Rei soberano e absoluto das nossas vidas. Perdoa, Senhor, a multidão de pecados que tantos de nós carregamos em pensamentos, atitudes, omissões. Afasta de nós, Senhor, as barreiras que têm nos afastado do Senhor. E permita, Senhor, que sejamos morada permanente do Senhor, que os ídolos desse mundo não ocupem, ó Deus, lugar na nossa vida, lugar que é do Senhor. Que o Senhor seja o único, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja para sempre nas nossas vidas, Pai. Restaura e fortalece a tua igreja, encoraja, Senhor, o teu povo para a missão que esse povo tem, ó Deus, como igreja nessa cidade. Nos ajude a amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a proclamar o teu evangelho com palavras e atitudes. Nos ajude, Senhor, a fazermos discípulos. E nos ajude, ó Deus, a fazermos isso até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser Betânia do Senhor.
Amada igreja, que a graça do Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.